Oferecimento Gorila. Hoje convidei Pedro Melo, ele que tem o blog do empreendedor, um canal no YouTube sobre empreendedorismo, já entrevistou mais de 150 empreendedores. Então pode trazer para você grandes cases e a visão dele do que um empreendedor precisa para o sucesso. Então me acompanhe nessa entrevista. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa mais o programa Alma do Negócio. Olá, o programa de hoje está sendo gravado, por isso suas perguntas não serão respondidas. Mas nós temos hoje um tema interessante, empreendedorismo. Você já parou para avaliar muitas histórias empreendedoras? O meu convidado de hoje, o Pedro Melo, já entrevistou mais de 150 empreendedores e tem uma visão, com certeza vai compartilhar com você essa experiência e esse olhar de um grande entrevistador. E aí eu o convidei para ser o entrevistado do programa Alma do Negócio de hoje. Boa tarde, Pedro. Tudo bom, Paula? Tudo bem? Obrigada por aceitar aí Eu que agradeço, imagina. É uma honra para mim estar aqui entrevistando, além de ser um grande empreendedor, que tem uma experiência empreendedora desde os seus 15 anos de idade, você ainda é entrevistador. Então, me sinto aqui com uma responsabilidade dobrada. Portanto, você faz muito bem esse papel. Imagina, agradeço. O Pedro, ele é autor do livro Guia de Sobrevivência do Empreendedor e está lançando em março, pela Ediouro, o livro Startup Brasil. Ele vai contar para nós sobre isso. Então, Pedro, você que hoje tem o Grupo Quack, me conta então, vamos começar um pouquinho do seu lado empreendedor. O Grupo Quack é apenas uma holding para dois negócios, Paula. A gente tem uma agência, que é uma agência digital, especializada em portais de internet, mas portais verticais, que a gente chama. Que são portais de negócio num nicho bem específico. Então, por exemplo, o portal da Associação Brasileira de Franchising, a ABF, é uma sociedade conosco. Então, a gente cuida de toda a parte online e transforma a visitação toda em publicidade, e essa publicidade gera um lucro, esse lucro a gente compartilha com a associação. Então, esse é o modelo que a gente tem. Vou aproveitar que você está contando um pouco, porque eu vejo que você tem um formato inovador para esse portal, né, Pedro? Você oferece não é simplesmente um provedor de um site, né, ou uma empresa que constrói o site. Você tem uma gama de serviços que você agrega. Conta um pouquinho quais são todos os serviços. Quando você vai fazer um portal, um site, você tem uma série de empresas que estão envolvidas. Então, você pode ter uma consultoria para dizer para você o que você precisa ter, quais são seus clientes, ou seja, desenhar estratégia, né? Traçar estratégia. Você pode ter um web designer que vai fazer todo o visual, como é que vai ser a cara do site, como é que vai ser o look and feel. Você pode também ter na consultoria trabalhar navegação, usabilidade, ou web designer, não é uma coisa muito comum, mas pode ter. Tem quem vai escrever os textos do site. Você tem o conteúdo, então os conteudistas que vão estar fazendo isso. Tem o programador, os desenvolvedores, os especialistas em bancos de dados que vão desenvolver todo o aplicativo que está por trás disso. Tem a geração de conteúdo em vídeo, então você pode ter uma produtora de filmes. Então, assim, são diversas partes para você chegar a ter um portal relevante, né? Não tem um portal qualquer, todo mundo pode ter, talvez com R$2.000 você consiga fazer isso. Mas um portal que passa informação, que tem interatividade, que tenha relevância. Que tenha relevância. E relevância você mede pelo número de pessoas que entram todo mês no portal, o tempo que elas ficam. Então, você tem um portal onde elas ficam lá 2 minutos, 1 minuto e meio, provavelmente você não tem tanta relevância. Se elas ficam 30 minutos, como é o caso da Associação Brasileira de Franchising,
isso indica que realmente você tem conteúdo relevante, senão as pessoas não ficariam 30 minutos. Com certeza. E o número de páginas vistas, ou seja, quantas páginas ela vê. Então, se ela tem 1,5 páginas em média por visitante, quer dizer que seu site realmente não tem relevância. As pessoas entram na home, quando muito vem alguma coisa e caem fora. Okay. Se elas ficam lá 30 páginas, 40 páginas, quer dizer que elas realmente buscam Estão informação. navegando, né? E vocês também fornecem o provedor para hospedar esse portal? A gente não é um provedor, tá, mas a gente tem nossos servidores dedicados na local web, que é acho que não um dos maiores, mas talvez o maior provedor desse tipo de serviço, né, no Brasil. E vocês têm um espaço e uma condição diferenciada com eles. Tem os relatórios, fornecem todos esses relatórios? Internet sem métrica não é internet. Não é nada. Não é nada. E a parte de comercialização de banner? Inclusive, eu já fiz um programa, uma entrevista com o Morumbi.net, que o que me chamou a atenção é a capacidade, o quanto ele conseguiu viabilizar o portal dele, que é um portal de bairro, vendendo a publicidade e hoje, depois de 7 anos construindo aí a sua marca. Como é que é? E é um desafio, a gente viu, para quem quer assistir essa entrevista, visite o nosso blog, programa almadonegócio.blogspot.com e pode assistir a entrevista do Case Morumbi Net com o Caio. E ele conta um pouco dos desafios de vender publicidade. Vocês cuidam disso também? Então, Paula, a gente vai desde o planejamento estratégico, visual, navegação, desenvolvimento, hospedagem, e depois que a gente coloca no ar, a gente parte por uma segunda etapa, que é a comercialização de mídia, que a gente faz com a equipe nossa também. A gente tem uma equipe de gerentes de conta que vão atender agências, clientes finais e assim por diante, que são pessoas que querem anunciar nessas mídias que são mídias muito específicas, muito especializadas. E uma mídia nova, né? Uma mídia que precisa realmente de um trabalho especializado. Internet é uma mídia nova, mas que vem crescendo muito, né? Okay. Acho que não tem dúvida disso. Então, vamos dizer, portal é um dos trabalhos, um dos produtos que vocês têm na holding. Quais são os outros? Essa é a Tribeca, que é a agência digital que cuida de portais verticais, esse é o negócio dela. E a gente tem mais um negócio, que é a Papaya Filmes, que produz conteúdo em vídeo. Então, 4 anos atrás, eu comecei a ver que a gente realmente poderia estar migrando para um ambiente mais interativo, mais animado, que não fosse só texto, ou seja, colocando vídeo. Aliás, foi assim que começou a história de virar um apresentador durante um tempo. E comecei a investir pessoalmente na criação de vídeo, e foi aumentando, chegou uma hora, a gente tinha um estúdio em Chroma Key, tinha ilhas e produzindo conteúdo, a gente produz conteúdo o tempo todo para alimentar esses portais de informação. Isso que eu acho interessante, além de alimentar os portais, vocês também fornecem o trabalho de produção de vídeo para outras empresas? Não é o nosso foco. Não é o nosso foco, mas acaba acontecendo. Então, às vezes é um cliente nosso, a gente tem quase 300 clientes na nossa carteira de anunciantes, né? Então o cliente pede, será que você não poderia fazer um vídeo? A gente faz. Tem um amigo que está com uma verba menor, Pedro, será que não dá para você fazer um vídeo assim? A gente faz. Então acaba atendendo. Mas a gente foi sofisticando. Hoje a gente está produzindo já conteúdo para televisão, então estamos com uma parceria com a Management TV, fazendo 2 séries. São 2 documentários, um sobre franchising, um sobre negócios, né, sobre empreendedorismo. Então, acaba fazendo outras coisas também. Esse é um empreendedor serial. Ele vai criando aí negócios e, com certeza, negócios de sucesso. E eu acho interessante a sua história, que você foi o apresentador do programa Fiz do Zero, que foi um programa de muito sucesso, né, na TV da Abril, na Ideal TV, que foi uma TV que teve sucesso, mas, infelizmente, todas as pessoas que assistiram ficaram tristes que a Abril resolveu fechar. Agora, conta um pouquinho sobre essa experiência e aí nós vamos até mostrar um vídeo que você trouxe sobre um dos vídeos que você produziu, as dicas empreendedoras. Eu Fiz do Zero, foi um programa que a ideia nasceu na própria Ideal TV. A Ideal foi criada pela Abril para ter um braço na televisão falando só de negócios, então era um canal 100% negócios, 24 horas por dia. E eu aliás, todo mundo sentiu uma dó tremenda quando o projeto morreu no ano passado, meados do ano passado, porque a qualidade do conteúdo era excepcional. Boa.
Eu não falo pelo meu programa, eu falo por todos os programas. Assim, tinha uma grade de 21 ou 22 programas nacionais com conteúdo nacional, ou seja, entrevistando empresários, empresas, gestores de negócios nacionais, e com um ineditismo muito grande, que a cada semana saiu um episódio inédito, se fosse ele de 30 minutos ou de 1 hora. Então, assim, é uma geração de conteúdo, uma máquina de conteúdo muito grande. Que, só ouvi infelizmente, bons a gente perdeu. comentários de todas as pessoas. Das pesquisas, isso é uma coisa interessante, das pesquisas de campo que eram feitas, de mercado, era apontado que a gente era um oásis no deserto. Olha só. E é difícil da gente acreditar que um trabalho tão bom como esse acabou simplesmente da noite para o dia. Eu acho que foi um momento, viu, Paula? Assim, a televisão saiu em 2007 e aí final de 2008 para 2009 teve a crise econômica mundial, que eu acho que abalou atingiu a todos. E eu diria, eu não sei se foi realmente esse caso, mas isso é o que eu imagino, que a Abril também deve ter sentido, porque ela trabalha com mídia impressa. E publicidade foi publicidade vem de grandes empresas. Mercados afetados. E era um grande consumidor de caixa ainda. Então eu imagino que chegou uma decisão, aquelas decisões pragmáticas de tá dando lucro ou não tá, vale a pena ou não vale, e cortaram. Mas foi uma pena. Mas eu acabei subindo, eu tenho um canal no YouTube, o www.youtube.com/empreendedorismo, onde eu consegui subir quase todas as entrevistas, porque elas são longas, né? Isso eu acho que criou uma biblioteca dos programas, que são entrevistas riquíssimas. Eu já assisti várias delas, vale a pena visitar para assistir. Lá do Fiz do Zero, acho que eu já tenho umas 50, 60 que já subi. São 3 blocos cada uma, então são quase 200 vídeos lá que você pode assistir. Olha que legal. E esses episódios, cada um tem em torno de 10 minutos. Eu convido você para acessar esse canal para assistir. Agora, ele trouxe um vídeo de dicas e nós vamos começar a falar um pouco das histórias empreendedoras que o Pedro já teve a oportunidade de conhecer. O que eu trouxe foi, no programa, o Fiz do Zero, a gente tinha 3 blocos, cada um com quase 10 minutos. O primeiro bloco falava da vida do empreendedor, o que ele tinha feito, como é que ele tinha se formado, até ele montar o negócio. O segundo bloco a gente pegava desse momento até os dias de hoje. O terceiro bloco falava de planos futuros. E no finalzinho do terceiro bloco, a gente pedia para ele dar uma dica de empreendedorismo para quem estivesse assistindo. Então, o que eu trouxe aqui foram só trechinhos dessas dicas, que é o único momento que ele olha para a câmera e fala alguma coisa para quem está assistindo. Né? Então, vocês vão ver eu trouxe o Eloy, o Eloy Dávila de Oliveira, que inclusive é um dos entrevistados para o livro Pro Startup Brasil, porque eu acho que ele é um dos grandes empreendedores. Ele é um grande exemplo, acho que mais do que empreendedor, ele é uma lição de vida. Ele foi menino de rua, apanhou dos 3 aos 8 anos de idade, apanhava toda noite do cunhado, porque perdeu mãe, perdeu pai, foi morar com a família, com a irmã, que era recém-casada, tinha 14 anos. O cunhado bebia e dava porrada nele toda noite. Olha que loucura. E fugiu de casa diversas vezes e mesmo assim conseguiu montar um negócio, cresceu, batalhou e hoje ele toca uma empresa que fatura quase 3 bilhões de reais. Né? Que é a Flytour, né? Que é realmente um grande Então aqui tem exemplo. a dica dele, pelo menos assim, vocês vão ver um pouco do que passa na cabeça desse pessoal. Né? Olha só, vale a pena então, acompanhe agora esse vídeo da dica do Eloy, um grande empreendedor. A minha dica é que eu sempre falo, só aquele que faz sabe. Se você não fizer, você não vai saber fazer. E consequentemente, você não vai ter a prova do sucesso. E a prova do sucesso é você investir em você, no seu conhecimento, naquilo que você gosta. Hoje, nós não ficamos mais ricos como antigamente. Se você fizer o que gosta e ainda ganhar um dinheiro, você vai ser feliz. E confiar nos outros. Acho que é importante você confiar em alguém. E tudo que eu fiz, eu tive que confiar em alguém, vou continuar confiando e principalmente no nosso país. Aliás, teu sogro também teve que confiar em você também, né? Muito. E que risco ele teve. Eloy, muito obrigado por ter vindo, obrigado por receber a gente, parabéns pela sua história, muito pelo obrigado. seu sucesso. Olha, Pedro, estou muito feliz por você, pela sua equipe, quero agradecer essa oportunidade. Tá bom? Imagina, obrigado.
Olha lá, e vocês viram aí, Pedro era conhecido como o entrevistador do boné, esse era uma marca deles, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho de tantas histórias que você ouviu, quais foram as principais lições que você tirou, aquelas que te chamaram a atenção. Você acabou de falar a história do Eloy, que é um grande exemplo, me fala de mais uma. Paula, a gente tinha um programa semanal, então cada semana era uma gravação nova, era um mini MBA de alguma coisa eu ia aprender, né? E você conseguia aproveitar aquilo para o seu dia a dia, para o seu trabalho? Aproveita. Porque, assim, eu tirava uma tarde por semana para gravar. Então, assim, gravava em 2 horas, mas aí tem deslocamentos, né, voltar, então tu dava uma tarde por semana. E o fato de você estar lá, você estar conversando, a pessoa está contando, ela está muito aberta, né? Porque ela está contando a história dela. Então, assim, você consegue pegar uma riqueza de detalhes que numa conversa, num almoço, em qualquer outro lugar, uma reunião formal, muito possivelmente você não tem acesso. Primeiro, você vai ter só o que ela está querendo mostrar para você, né? Numa entrevista, você pode fazer perguntas e explorar para mostrar outros lados dele. Você pode perguntar o que você quiser. Então, e essa era a magia, eu acho que do programa, era poder perguntar tantas coisas. Eu lembro da entrevista com o Miguel Kriegs, né, que também foi para o livro. O Miguel, ele é do Boticário, fundador, né? do Boticário, presidente do conselho hoje. Ele colocou o Arthur, que é o cunhado dele, como presidente, que é outro grande profissional. E o Miguel, assim, a gente foi gravar o primeiro bloco. Imagina, os blocos editados normalmente ficam com 9 minutos, 10 minutos. A gente gravou 55 minutos. Direto. Uma coisa que a gente não. Pro primeiro bloco. Pro primeiro bloco. Uma coisa que normalmente a gente grava 20 minutos, 25 no máximo. Você extrai os 10. Mas é que a história estava tão boa, eu não queria acabar. Então, assim, eu fui. O câmera queria me matar, né? Porque não aguentava mais ficar lá. A gente ficava no movimento, assim, da câmera. Eu não aguentava mais. Mas foi mágico, né? Então, a gente deixou a magia embora. E aí depois teve o segundo bloco, que também foram mais 50 minutos. O terceiro bloco, que eu acho que daí a gente fez mais 30, 40. Então, assim... Daria para editar. O pessoal da ilha me matou. De editar uns 3 programas, editar pelo menos, uma série só do Miguel. Imagina. Mas era, assim, tão mágica a história, né? Tão inspiradora, e como é que aconteceu, os detalhes. Aliás, foi a somatória dessas histórias que eu resolvi escrever o Startup Brasil. E aí eu ia te pedir para contar um pouco dos livros. Antes de entrar no Startup, queria que você contasse um pouquinho a experiência do livro que você já lançou, que inclusive eu já mostrei aqui numa entrevista, que tive o privilégio de ganhar, já li e adorei o livro, que é o Guia de Sobrevivência para o Empreendedor. O Guia de Sobrevivência do Empreendedor foi um livro que eu lancei em 2005. Ele é um livro curtinho, acho que tem 150, 180 páginas. E muito lúdico, né? Porque são historinhas, eu conto uma historinha, alguma historinha que um amigo me contou, ou que eu ouvi em algum lugar, mas que dá para trabalhar depois um ponto mais profundo, prático no negócio. Para o seu negócio, né? São 20 e poucas histórias, e cada uma delas vai falar de alguma coisa que realmente pode atrapalhar teu negócio. Então, quando você monta o teu negócio, se você não prestar atenção naquilo, é bem capaz que você fracasse. Com certeza, então, obviamente, eu não dou esse foco. Histórias, eu já me vi caindo naqueles erros. Eu ainda falei, se eu tivesse lido esse livro antes, teria feito menos erros, né? E eu posso te confessar que muitos deles também eu passei por eles. Aí a gente acaba aprendendo do jeito mais difícil, né, Pedro? O empreendedor acho que é um ser errante, né? A magia está em a gente errar cada vez menos, né? E erros diferentes, né? E eu acho que o mais importante é aprender com os erros. Duro é quando a gente começa a errar e não aprende com eles. Aí começa a custar caro. Então, né? aí é burrice, né? E aí, então, dessa experiência desse livro, aí agora você está aí prestes a lançar no início do ano que vem o novo livro Startup Brasil. Eu fiquei praticamente 5 anos. Esse período eu acabei me dedicando aos programas, mais à TV, internet, etc. E ano passado a gente está em 2010, final de 2008, eu conheci o pessoal da Ediouro. A gente teve um primeiro contato num evento lá no Epicentro, que foi organizado pelo Ricardo Jordão. Foi um evento daquelas palestras de 20 minutos, que nem o TED. Eu dei uma palestrinha lá de metafísica e empreendedorismo, e o negócio foi andando, e aí me perguntaram se eu queria escrever o Startup,
que já tem uma versão americana, né? E aí queriam fazer o Startup Brasil. E eu fui olhando, fui conversando, a gente mudou radicalmente, porque o Startup americano é um livro onde uma jornalista entrevista diversos casos de sucesso de tecnologia, mas num texto que é pergunta e resposta e focado em tecnologia. E a gente não tem um Vale do Silício aqui, a gente não é um case mundial de geração de grandes empresas. E nem é um grande incentivador de startups, né? São grandes heróis. Agora está melhorando, mas historicamente são os heróis que fizeram as startups até há pouco tempo atrás. E até na cultura americana, no Vale do Silício, eles têm as faculdades, né, as universidades que investem... Não é milhões, é bilhões, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, eu lembro de que os ex-estudantes lá de Harvard estavam se reunindo para fazer uma festa para levantar fundos, acho que para 2006, 2007, para Harvard. Eles levantaram só 2 bilhões, eles queriam fazer 2,5 bi, conseguiram 2,300. Olha só. Então, assim, e de doações de ex-alunos, né? Então, dinheiro a fundo perdido para investir em pesquisa e desenvolvimento, em educação. Então, realmente é um cenário bem diferente. E foi isso que eu sugeri. Como a gente não tem esse viés, essa história de investimento em tecnologia, vamos pegar boas histórias de grandes empreendedores. Aí eu peguei dos 73 que eu tinha entrevistado no Fiz do Zero, eu fui escolhendo aqueles que realmente me impactaram mais, né? E aí a gente escolheu 10 e fizemos uma seleção de 10 que são os que entram no Startup Brasil, que vai ser lançado pela Ediouro em março agora de 2011. Entre eles está o Eloy e o Eloy, Miguel, que é uma história e tanto, o Miguel Kriegs, né, do Boticário, tem o Alexandre Tadeu da Costa, da Cacau Show, que também é um case, né? Tem 40 anos. Eu assisti uma palestra dele outro dia no evento da revista Exame PME e é empolgante a história, né? Como é que ele começou fazendo chocolate na cozinha, em casa. Na cozinha com a dona Cleusa. E foi crescendo e hoje é esse Hoje deve estar batendo agora no final do ano 1.000 franquias, Cacau Show. A gente brinca que é o Boticário dos chocolates, né? O Boticário também tem quase 3.000 lojas espalhadas pelo país. É um grande exemplo da franquia. E ele é um empreendedor de mão cheia também. Então, assim, tem casos muito bons. Tem o Romero Rodrigues, do Buscapé. Tem o Gilberto Malte, né, da Local Web. Então, eu coloquei algumas coisas de tecnologia. Tecnologia também. Mas também tem gente que é desconhecida, como o Vasco Oliveira, da AGV Logística, mas ele criou em pouco menos de 10 anos, uma empresa que já fatura 600 milhões com logística de produtos veterinários, produtos muito específicos. Né? E isso eu acho que é uma coisa interessante, né? Quando é uma empresa de varejo, ela já é muito conhecida. O Boticário, você não precisa explicar, todo mundo sabe o que é. Cacau Show também não. Cacau Show também não. Mas quando é uma empresa B2B, né, de negócio, que vende para negócio, que não é tão conhecida, existem grandes sucessos que as pessoas não conhecem. Você pega esse caso da AGV Logística. Eles começaram com um galpão, uma operação pequenininha. Era um galpão do pai do Vasco, que estava com aquele galpão, com aquele negócio, acho que estava quase indo à falência. Nossa. E eles começaram, acho que foi com a Unilever o primeiro cliente, foram crescendo e sempre pesquisando qual que seria o mercado de atuação, conseguiram encontrar um nicho e aí cresceram de uma maneira assustadora. Pega o Daniel Mendes, que também está no livro. Ele é dono da Gran Sapori, que faz os restaurantes industriais, os restaurantes das empresas. Das indústrias. Hoje ele tem aí, acho que quase 1 bilhão de faturamento anual e a gente nem tem noção. E o número de restaurantes, né? Porque ele monta um restaurante e um restaurante grande dentro de cada indústria. Então, tem restaurantes que servem lá 5.000 refeições. É uma coisa de louco. Então, acho que trazer à tona essas histórias de onde eles vieram é uma coisa interessante, é o que está no livro. Né? E aí o livro conta como eles começaram e chegaram até onde estão, ou só o esforço do startup, que é aquela fase inicial do projeto? Paula, eu sou curioso, né? Então, o que eu queria ver era, quando eu fiz as gravações do Fiz do Zero, eles falavam um pouquinho, sabe, da formação e já montavam o negócio, né? Que era essa coisa do primeiro bloco, qual que foi a inspiração... E eu queria um pouco para trás, né? Então eu queria saber como é que tinha sido a infância deles. Então nesse Startup Brasil,
diferente do Fiz do Zero, eu fui lá para trás. Tá. Eu queria saber quem era o pai, a mãe. Quais foram os exemplos? Quais foram os exemplos, as referências empreendedoras. Então, assim, a gente gravou em estúdio na Papaya Filmes, então eu já gravei tudo em vídeo, porque vai virar uma série também. A série para a televisão na Management TV, a partir de março, abril, ela estreia lá. E a ideia foi pegar, resgatar isso aí desde o começo, para depois entender, acho que essa era a coisa que eu tinha na minha cabeça, de o que esses caras têm em comum, né? O que faz eles, de alguma maneira, terem muito mais sucesso do que os outros que abriram outros negócios similares ou até, às vezes, idênticos na mesma época, né? E esse foi o trabalho de entender, né? Um desafio em tanto. Eu me juntei com uma jornalista que escreveu um livro também muito bom, Para Ser Grande, que é da Marina Vidigal. Foi uma coincidência do destino. Eu estava escolhendo as pessoas que eu ia fazer o startup, começando a desenvolver esse negócio. E aí eu recebo um e-mail da Marina, que eu nem conhecia, divulgando o livro dela, que ela queria entregar pessoalmente o livro por causa do blog do empreendedor no Portal Exame, né? Para ver se eu dava um post. Eu falei, caramba, e 2 dos entrevistados meus estavam no livro dela, né? Que já estava sendo lançado. Eu falei, caramba, para que eu vou lançar então um livro, né? Mas aí fui, recebi ela, conheci, peguei o livro, estava muito bom, mas eu vi que era um foco completamente diferente. E aí eu convidei a Marina para a gente escrever junto e foi ótimo, porque a gente formou uma equipe, eu acho que bem complementar, né? E que gera a sinergia, né? Que geram os complementos para que o livro saia desse jeito. Então, assim, a gente fez as entrevistas em estúdio, gravamos tudo. Aí a gente estava transformando isso em texto. No meio do caminho, a gente... tem um amigo meu que trabalhava na Exame também, o Robson Vitorino. A gente saiu para almoçar, e aí eu conversei sobre o livro. E aí ele perguntei se ele não queria fazer edição final do livro. Ele pegou um dos capítulos e falou assim, puxa, eu acho que devia voltar isso para a primeira pessoa. Você vê como se transformou. E aí a gente já estava quase na reta final. A gente experimentou um capítulo em primeira pessoa e ficou genial. Muito bom. E aí a gente voltou tudo para a primeira pessoa. Refazer. Olha, você sabe que isso me faz lembrar. Isso é que nem empreender, né? É que nem empreender. E me lembra muito também o prefácio do livro do Stephen Covey, eu gosto muito. No prefácio do livro do 8º Hábito, ele fala que escrever é uma magia. Você olha a caminhada como se fosse escalar uma montanha. E você vê aquele pico e fala, é até ali que eu tenho que chegar. Quando você sobe e chega lá, você descobre que tem mais uma montanha igual àquela que você já subiu. E aí você encontra a força e modifica todo o livro. Isso me lembra muito, parece que é uma experiência que acontece mesmo quando está escrevendo um livro. Olha, Paula, escrever esse livro, eu posso dizer assim, que teve um exercício muito grande de observação de todo o processo. Então, eu olhando assim, eu participando, escrevendo, né, fazendo todo o processo. E muitas vezes eu lá observando, ou seja, como se eu não estivesse na história, olhando tudo que estava acontecendo, porque a gente teve uma série de empecilhos e teve momentos onde a gente parou e falou, bem, agora vamos então mudar radicalmente, esquece tudo que a gente já fez e vamos começar tudo de novo de outra maneira. Então, assim, observar as coisas, mas deixar que elas acontecessem, sabendo que era por um final feliz, ou seja, não é... Tinha momentos que podia ter dado uma dor de barriga tremenda, e algumas até deram um pouquinho. Né? Mas tinha certeza... O ritmo, aceitar que o universo funciona de uma maneira, e se você entender essa maneira, você vai ter aquilo que você quer. Legal. Então, acho que isso foi mágico durante o programa. Imagino que deve ter sido uma experiência rica. Eu já estou curiosíssima para ler o livro. Quando você for lançar, você volta aqui para mostrar para a gente. E quando nós vamos assistir mais um dos vídeos da dica que o Pedro escolheu para vocês assistirem, e na volta, vocês viram que ele falou da energia do universo, e aí ele vai contar um pouco um outro lado do Pedro, que conhece assuntos tão diferentes como numerologia e outros. Assista conosco esse vídeo. Além de muito trabalho, é enxergar diferente dos outros. Muitas vezes você está num cliente e os teus concorrentes, ou o próprio cliente, está olhando um processo como um problema. E se você conseguir olhar diferente aquilo como uma oportunidade, ele já tem uma demanda, ele precisa de alguma coisa, ele tem um fluxo, algum processo que ele precisa mudar, ou é traumático por tempo, por algum problema. Então enxergue isso como oportunidade, tente ter um olhar diferente. E a partir daí você vai se diferenciar e você vai galgar passos que os seus concorrentes não estão nem enxergando. Marcos, obrigado.
Então, esse é mais um vídeo aí de dicas. Agora, então, me conta um pouco, Pedro. Quando eu conheci o Pedro no evento do Sebrae, a Marcele, que é assessora de imprensa, me mandou um e-mail me convidando para participar do painel e ele que seria aí o coordenador desse painel. Ela falou para mim, você vai adorar conhecer o Pedro. E ele, inclusive, quer saber a data de seu nascimento. Eu falei, mas por quê? Não, ele faz ali algumas contas, algumas coisas que sempre tem algo a dizer e que usa isso dentro do painel. E eu fiquei curiosa e achei interessante quando ele fez e contou algumas características minhas sobre, assim, só de olhar para a minha data de nascimento e para o meu nome. Me conta um pouco esse seu lado mais... Posso chamar de místico, Pedro? Pode, cada um chama de um jeito, né? Como é que você chama? Qual que é esse outro lado? Curioso por aquilo que não está nos nossos 5 sentidos, né? Okay. Não, tudo que é metafísico me interessa, então... E aí numerologia foi uma das coisas que me pegou profundamente alguns anos atrás e deu uma outra visão de vida para mim, né? Porque é só uma linguagem para você entender aquilo que você é. Então, eu uso a numerologia como ferramenta de autoconhecimento. E foi essa a utilização que eu dei desde o começo, né? Então, e é muito mágico, né? Você conseguir olhar para dentro e entender como é que você é, as pedras que você tropeça, o lugar onde que você brilha, o lugar onde que você não sabe lidar. Então, quando você está num momento mais luz ou num momento mais sombra de cada uma das suas características. Então, isso foi A numerologia te fala tudo isso. A numerologia é uma linguagem, uma linguagem que vai te mostrar isso, né? E aí você, ao perceber que como ela funciona para você, você também usa para conhecer um pouco mais as pessoas que estão ao seu redor, é isso? Eu fui bem a fundo, né? Então, assim, eu ia falar estudei isso. bastante. Você hoje, além de um grande estudioso de numerologia, você já é um professor de numerologia, né, Pedro? Eu fui, assim, realmente, quando eu comecei a ver que tudo aquilo lá... eu tinha feito muita terapia antes, né? Então, eu fiz um período de terapia, mas a terapia é uma coisa super bacana de fazer, porque é um momento onde que você para 1 hora, 1h30 por semana para falar sobre você, como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você vê as pessoas, o mundo. Então, é um momento muito especial que a gente não faz, né? A gente não pratica. Infelizmente, eu acho que nem falando de numerologia, antes falando de terapia, né? É uma coisa que há muito preconceito, né? Porque acham que só quando você está com um problema, quando você é maluco, que você tem que parar numa terapia. E, na verdade, eu sempre fico pensando assim, corpo, mente e alma, né? O equilíbrio disso. O que você faz para o teu corpo, né? O que você se exercita para manter o corpo bem? O que você faz para a tua mente? Então, seu autoconhecimento, saber como é que você é, não só cursos de matemática financeira, de estratégia de marketing, assim por diante, e o que você faz para a alma, né? Então, eu acho que tudo vem desse equilíbrio. E quando eu descobri na numerologia que a gente poderia identificar coisas muito facilmente, assim, elas são muito cirúrgicas, você vai direto ao ponto. Eu vi o meu trabalho de 5 anos de terapia, que eu tinha tido alta, virou um trabalho mais rico ainda, porque daí eu entendia todos os processos que foram tratados, que a terapeuta entendia, com certeza. Eu não entendia, eu me beneficiava do conhecimento dela, da leitura dela. Não só da leitura, mas da transformação que ela promoveu ao longo dos 5 anos, né? Então ela vai lá colocando pontos aqui, pontos lá, você vai mudando o seu jeito de viver. Mas quando chegou na numerologia, eu consegui entender todos aqueles processos, né? E aí você estudou tanto que se tornou até hoje um professor da numerologia. Dou umas aulinhas por aí. Dou umas aulinhas por aí. E esse trabalho seu, você dedica aí uma boa parte do seu tempo para um trabalho, vamos dizer assim, dessas coisas que a gente não consegue captar nos 5 sentidos, né? Da metafísica. Eu dedico muito estudo a isso, a metafísica, né, como um todo. Então já estudei medicina chinesa, então, que é mágico também. Nossa, os chineses há 5.000 anos, eles sabem muito mais do que muito médico que é formado hoje há 20 anos. Médico alopático, né, os médicos tradicionais. Então, assim, se você for ver teu corpo, ele vai falar já tudo aquilo que você é. As doenças que você tem, vai falar todos os aspectos emocionais que você não está sabendo lidar. E aí você vê o quanto que é necessário um terapeuta, né? Porque se você não lida com os seus aspectos emocionais, como é que você vai viver, né? Então, por exemplo, quem está assistindo o programa e tem alguma doença, tem alguma, às vezes até quebrar um osso, ter uma torção,
uma dor aqui, uma dor lá, você pode ter certeza. Tem fundo dá para emocional. identificar o fundo emocional. Você sabe que meu marido estava com muita dor nas costas, ele foi fazer um tratamento com uma terapia crânio-sacral. Crânio-sacral. Que é uma terapia onde ela consegue, através de uma leitura do seu corpo, captar. E ela deixou claro para ele o quanto eram emoções e ele ficou, assim, impressionado como ela ajudou, através de uma terapia que é física, muito leve, a acessar emoções tão fortes. É interessante, né? Então, essas são as coisas metafísicas, né? Na verdade, assim, a gente só está acostumado com tudo aquilo que a gente pode tocar, a gente pode cheirar, né? Pode ouvir, pode ver. Então, está dentro dos 5 sentidos. Fugiu disso, ou vira bruxaria, ou vira esoterismo, ou vira qualquer outra coisa que as pessoas não ligam, não percebem. E aí que estão todas as informações. Têm medo disso, né? E isso eu acho que complementa a nossa existência, né? Eu acho que muitas pessoas têm uma dificuldade exatamente por não olhar para esse patamar. Eu sinto como se a gente tem estágios. Se você não complementa com essa parte que pode chamar de espiritualidade, a fé, estudo da metafísica, cada um encontra o seu caminho, mas só aí você vai conseguir, não diria chegar numa plenitude, mas você se sente mais inteiro, né? Eu acho que cada um tem uma experiência de vida, Paula. Tem gente que veio para essa experiência só para matar. Não adianta querer falar de espiritualidade para ele, ele está nessa experiência. E se ele matar, ele está fazendo o caminho certinho dele. Então, para a experiência, para a vivência dele. Como vai ter um dia que ele vai saber que matar não é bom, que não traz nada de bom nem para os outros, nem para ele. E ele vai aprender isso. Então, acho que cada um tem sua experiência, como tem gente que está no outro oposto, que veio para se dedicar única e exclusivamente a todo mundo. Uma Madre Teresa de Calcutá, existem milhares de Madre Teresas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, pessoas que têm um sentimento altruísta, uma dedicação ao próximo, que vai contra o nosso DNA. Nosso DNA é egoísta. São pessoas que já estão num estágio aí diferente, né? E o nosso tempo passa muito rápido, né, Pedro? Mas eu tenho aí 2 perguntas para fechar a minha entrevista que eu gostaria de fazer para você. A primeira é: o que é empreender para você? O que é ser empreendedor? Olha, para mim, há muito tempo atrás, empreender era começar algo, era ter uma ideia, era construir, né? Então, construir algo novo. Hoje em dia eu já tenho uma visão diferente, né? Depois de ter estudado muito esses empreendedores, de ter essa bagagem toda, eu acabei vendo que assim, a gente tem 9 maneiras diferentes de empreender. Então essa é a base até da palestra que eu dou por aí. Chama Metafísica e Empreendedorismo, 9 maneiras de empreender. Porque a gente tem maneiras diferentes de empreender. Você pode empreender porque você quer ter sucesso, né? Porque você tem coragem. Você pode empreender porque você é muito bom, muito parceiro, então alguém está empreendendo, você está indo junto e você ajuda essa pessoa, né, nos bastidores. Você pode empreender porque você é um grande inovador, então você quer inovar o tempo todo. Você pode empreender porque você é um idealista, porque você tem uma causa que você acredita que vai mudar o seu entorno, a comunidade que está à tua volta, ou então até seu país, ou então, sendo mais utópico, o mundo. Então, assim, existem diversas maneiras de empreender e cada um tem um significado. Então, assim, eu diria que hoje, para mim, eu vivo um pouco disso tudo, sabe? Eu não consigo mais ser o que eu era só na minha visão do empreendedor. Eu acho que todas elas são ricas, né? Todas essas visões, essas formas, não os tem resultados. Certo ou errada, né? Não existe certo ou errado, Paulo. Acho que no mundo existe aquilo que tem que existir. Não existe certo ou errado. Aquele que julga é o que mais sofre. Agora, a outra pergunta é: qual é a alma do seu negócio? A alma do meu negócio, você fala do meu negócio... Da Quack, do Grupo Quack. Do Grupo Quack, a gente é um grande... Bem, acho que no caso da Tribeca, que são os portais, a alma do negócio lá é transformar na internet um ponto de encontro onde os clientes e os fornecedores, as partes envolvidas, elas efetivamente construam uma relação de negócios bons, saudáveis e duradouros. Eu acho que é isso. A gente vive de publicidade, mas a gente só tem publicidade se a gente tiver essas relações acontecendo. Os negócios ganha-ganha o tempo todo. Então, se a gente pega o portal da ABF, né, do franchising, que tem 250 anunciantes, eles só anunciam porque a gente é o maior vendedor de franquias, né?
não vendedor, porque a gente não vende a franquia, mas assim, a gente leva os potenciais franqueados e entrega os cadastros para eles poderem vender as franquias. Gera a gente resultado, a gente gera né? resultado. Então, eu diria que nosso negócio é gerar resultado para esse povo, né? Essa é a alma do nosso negócio. E a Papaya Filmes é trazer esse conteúdo em vídeo para trazer cada vez mais realidade, mais conteúdo para esse pessoal que está trafegando pelos portais. Essa é a alma do nosso negócio. Maravilha. Agradeço muito a dedicação Obrigado, desse Paula. tempo. Imagina. Poderíamos continuar aqui, mas você volta para lançar o seu novo livro. Em março eu volto aqui. Em março, e a gente continua essa conversa. Tá bom, obrigado, Paula. Eu que agradeço. Hoje, nosso programa está ficando por aqui. E o meu agradecimento final à Goena, aquela empresa de comunicação, voltada para você, empreendedor da pequena e média empresa. Basta visitar o site e ter todas as informações. E eu agradeço muito também o carinho do cabeleireiro, da Lia Cabeleireiros, todas as meninas que me atendem com tanta atenção, a Nani, que sempre capricha na maquiagem, parece que ela está fazendo uma pintura, o carinho da Lia ao pentear o meu cabelo, da Cida e da Celi ao fazer a unha. Eu agradeço muito, para mim vocês são um grande exemplo de atendimento e carinho. Para quem quer conhecer, fica aqui em Pinheiros, em São Paulo. E por hoje ficamos por aqui. Na semana que vem, nós vamos falar sobre dinheiro. Empreendedor precisa de investimento? Eu vou conversar com Marcelo Amorim e ele vai contar um pouco quais são as possibilidades que você pode alcançar, financiamento ou aonde você pode buscar recursos para começar o seu negócio. Eu espero vocês, então, na quinta-feira, às 4 horas da tarde. Boa tarde.